Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma aulinha na lousa, do nosso quadro Bioquímica Aplicada, Processos Patológicos. E hoje nós vamos falar de uma coisa que, infelizmente, tem cada vez mais pessoas sofrendo, que é insônia. E olha, é importantíssimo um sono reparador. É um pilar da saúde. Eu sempre falo para vocês quais são os pilares que nós devemos observar da saúde, para que a gente possa evitar as doenças. E aí a gente fala de uma alimentação funcional, a gente pensa já no exercício físico, a importância dele, a gente fala da ingesta de água e a gente fala de sono reparador. Então hoje nós vamos falar sobre a insônia, mas olha só, qual é o nosso objetivo? Falar dos fatores bioquímicos que estão relacionados, ou seja, das faltas nutricionais, ou poderíamos dizer também dos nutrientes que são importantes para que você tenha um ciclo do sono ideal, para que o teu organismo consiga construir as moléculas ou o hormônio melatonina, por exemplo, consiga ter um gerenciamento na hora da produção do GABA, de diminuir o funcionamento cerebral, diminuir as sinapses para que você tenha um sono reparador, tenha o relaxamento que o sono deve trazer. E tem uma série de coisas que precisam funcionar bem ao mesmo tempo para você regular o sono, para você ter as fases do sono sendo cumpridas aí na tua noite. E assim, claro que nós não vamos matar todas as possibilidades nessa aula, mas eu vou trazer informações importantíssimas, principalmente relacionadas a alguns nutrientes, algumas questões nutricionais, que é o foco aqui do nosso canal. Você pode sim ajudar o teu paciente prescrevendo substâncias que modulem hormônios, que modulem neurotransmissores, que possam trazer esse sono reparador, possam contribuir dentro de um contexto para que o sono do teu paciente seja melhor. Por que não dizer para você, paciente que está assistindo essa aula, para conseguir aproveitar as informações aqui e também melhorar o teu sono. Eu vou trazer rapidinho aqui as fases do sono, entender aqui a cada fase e qual a função dela vai te fazer entender por que as pessoas que não dormem, ou as pessoas que dormem mal, ou que têm problemas de insônia, elas têm um envelhecimento precoce, elas desenvolvem mais doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, Então você vai entender melhor porque as fases do sono elas são importantes. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Então veja, nós temos 5 fases, 4 fases que a gente chama de sono não REM e a gente tem ainda a fase do sono REM, tá bom? Ao final do ciclo, Então, à medida que começamos a adormecer, entramos no sono REM, no sono não REM. Ou seja, a gente fica 75% da nossa noite ou do tempo que a gente está dormindo nessa fase de sono não REM, que é composta por 4 fases. A primeira fase, eu tenho um sono mais leve entre o estar acordado e estar adormecido. E a liberação da melatonina já começa a acontecer aqui. Durante esse estágio, ocorre o relaxar dos músculos, mas podem ocorrer contrações musculares súbitas ou sensação de queda, que provavelmente você já teve isso. Estágio 1, 4 a 5% do tempo. Fase 2. A temperatura corporal cai, respiração e frequência cardíaca ficam estáveis e a consolidação da memória. Essa fase a gente fica a maior parte do tempo, 45 a 55% do tempo. Então veja a importância que a gente fala às vezes de coisas que podem te ajudar a dormir melhor. A temperatura do quarto deve estar adequada. Se você sentir muito calor, se estiver muito frio, você pode atrapalhar o teu sono. Então existe aí a importância de você se preocupar com isso. Terceira fase, então, a gente tem aqui a fase do sono profundo e reparador. Respiração mais lenta, presença de ondas delta, músculos relaxados, aumento do fornecimento de sangue para os músculos, para você ter reparo muscular, pressão arterial diminui. Existe aqui o crescimento e reparação dos tecidos, veja que é na fase 3 e 4. Crescimento e reparação dos tecidos, olha o anti-envelhecimento aqui. Liberação, presença aqui de hormônio do crescimento, restauração da energia, hormônios liberados aqui, GH, leptina, que é importante também para regular a questão energética. Cortisol começa a ser liberado aqui nessa fase, até atingir o pico no início da manhã, para você acordar. E o sono REM? Então, o sono REM, no final de cada ciclo, a gente entra no sono REM e isso dá um total de 25% da noite. Fornece, então, essa fase, qual a importância dela?
fornece energia para o cérebro e corpo em geral. O cérebro está mais ativo e é quando os sonhos ocorrem. Olhos se movimentam em várias direções. Corpo imóvel, músculos desligados. Aumento do cortisol, frequência cardíaca e respiratória irregulares. Então, todas essas fases, vocês viram que elas têm alguma função específica, mais para cérebro, ou pensando na energia, ou pensando no relaxamento muscular. Então, é importante a gente cumprir todas essas etapas do nosso sono. Se a gente fica tendo micro despertares, tendo que levantar à noite para ir ao banheiro, tudo isso vai atrapalhar o nosso ciclo do sono. Até vou colocar aqui para vocês a questão do estado REM, que alguns problemas acontecem. Então, mais de 100 distúrbios do sono e do despertar já foram identificados. E eles são agrupados em 4 categorias: dificuldade de adormecer ou permanecer dormindo, problemas para permanecer acordado, ou seja, dorme mal, fica fadigado, problemas para conseguir manter uma rotina regular do sono e comportamentos incomuns durante o sono. E essa rotina regular do sono, a gente também pode estragar o nosso sono ou o nosso ciclo circadiano com o trabalho, né? As pessoas que fazem plantão, às vezes fica 12 por 36, né? A gente que é da área da saúde, pessoas que trocam, né? Que trabalham no turno da noite, tem que dormir durante o dia. Mesmo que você durma um número de horas adequado, você pode não produzir as substâncias, porque infelizmente nós não fomos feitos para ficar acordados à noite. Vocês vão ver ali na figurinha que eu vou mostrar falando da melatonina, que a gente tem aí o escuro, né? Favorecendo a liberação da melatonina. E a luz do sol, ela é importante para avisar o nosso cérebro que estamos na fase do dia. Então você vai ver aqui, vou colocar aqui a figura para vocês, que a gente tem uma interpretação aqui, ó, da retina através da luz, quando é dia, quando é noite. Por isso que a gente poderia fazer aqui um comentário enorme falando sobre a questão da luz do celular, a questão da luz do computador, né? Dificultando o entendimento aí do nosso cérebro, aqui, ó, do hipotálamo, da glândula pineal, sobre qual é o horário do dia que nós estamos. Nós temos um relógio aqui dentro, né? Então, quando a gente pensa em secreção de melatonina, ela está relacionada com a duração da noite. A luz ocular serve para arrastar ou sincronizar o ritmo para as 24 horas e suprir a secreção no início e ou no final da fase escura. Então, o início da secreção da melatonina ocorre em torno das 22 horas até as 2 horas da manhã. Tem outros autores que falam, né, que pode começar até as 8 horas da noite, começar essa secreção da melatonina, pode durar até 4 horas da manhã, como último, né, mas isso varia um pouco. Em média, né, a maioria dos autores colocam aqui que a secreção começa a realmente acontecer às 10 da noite, nosso pico de melatonina inicial, e termina às 2 da manhã. Então, esse é o momento que a gente deveria estar dormindo, e muitas vezes a gente vai dormir, olha aí, 1 hora da manhã, meia-noite, 2 horas da manhã. Então, todo o ciclo do sono, toda a liberação alta, né, ou a liberação total de melatonina que deveria acontecer no nosso cérebro, ela vai ser atrapalhada aí pela nossa rotina, tá? Se vocês observarem aqui, ó, aqui embaixo tem os efeitos da melatonina, olha só. Efeitos da melatonina: antioxidante, anti-inflamatório, antihipertensivo, antitrombótico, para evitar ali coágulos que provocam AVC, que provocam infarto, e antilipêmica, ou seja, controlar os níveis de colesterol. Então, olha quanta função metabólica aqui da melatonina. E eu deixei essa figurinha que está pequena aqui, ampliada, para a gente ver uma coisa bem interessante. Então, aqui, ó, concentração de melatonina, e aqui nós temos, ó, níveis de melatonina ao longo do dia. Então, ao longo do dia, então começando 8, vamos pensar aqui, ó, 8 horas da manhã, né? Aqui terminou 4 horas da manhã, se não 4, 6, 8 horas da manhã. Então, das 8 às 8. Então, olha como é que funciona. Durante o dia, eu tenho uma liberação baixa. Durante a noite, é o meu pico de melatonina, aqui, ó, por volta das 2 da manhã, aqui, ó, eu tenho um pico. Então, o que acontece? Eu estou colocando por faixa etária aqui para vocês analisarem. 5 a 10 anos de idade, 15 aos 35, 35 aos 50. Então, vá observando que até o basal de melatonina, ele fica diminuído conforme a gente envelhece.
Então, e o pico, logicamente, olha só, olha um pico de melatonina de um idoso, 70 anos, tá aqui, ó. Olha o pico de melatonina de uma criança de 10 anos. Então, existe uma queda bem intensa na nossa produção de melatonina conforme o nosso envelhecimento. Por isso que a gente precisa entender a importância de manter níveis de melatonina no nosso paciente, né? Tanto de melhorar a síntese através de nutrientes importantes. Eu vou mostrar aqui, ó, os nutrientes que são importantes para a síntese da melatonina e também, lógico, do estilo de vida, ter regra, né, gente, para dormir. Eu vou dormir tal horário, meu quarto tem que estar escuro, não pode ter aquelas luzinhas, né, que a gente gosta às vezes de deixar uma certa iluminação para enxergar melhor dentro do quarto. Isso não é interessante, porque a tua pineal precisa de escuro para ela entrar, digamos assim, fazer com que aconteça a síntese, a transformação da serotonina, olha só, serotonina em melatonina. Esse gatilho da escuridão é que vai ativar as enzimas, é que vai mandar as informações que está na hora de transformar a serotonina em melatonina. E claro, muitos dos nossos pacientes vão precisar fazer aportes de melatonina. Mas eu não posso só pensar nisso, eu preciso pensar em otimizar todo o sistema, em melhorar também a síntese endógena. E aí eu vou só complementar com a melatonina via oral, via sublingual, caso aquele meu paciente realmente precise, tenha uma insônia grave. Mas a gente tem que fazer todos os pontos acontecerem, né? Vocês já me conhecem, eu falo de reposição hormonal, modulação, e vocês sabem a minha opinião. Nunca eu achar que simplesmente eu vou lá e vou substituir um hormônio do meu paciente prescrevendo e não vou dar atenção para tudo que está ao redor e para as coisas em relação à modulação, aos nutrientes importantes, ao estilo de vida, ao comportamento que aquele paciente possa estar fazendo e trazendo gatilhos, né, para que aquele hormônio não esteja sendo produzido adequadamente. É muito de avaliação individualizada do teu paciente. Idade, como que é o comportamento, como que está o terreno biológico, tem, não tem nutriente. Vamos melhorar a síntese de serotonina? Imagina agora, começa a ampliar a tua cabeça e pensar que se a matéria-prima para construir a melatonina é a serotonina e o teu paciente está deprimido, está com humor deprimido, está com baixa produção de serotonina, provavelmente ele não vai conseguir ter níveis ótimos de melatonina, porque ele não tem matéria-prima, tá bom? Então, olha como as coisas do nosso corpo, elas são interligadas, né? Uma vez que eu vá melhorar todo esse circuito, com certeza eu vou melhorar já a produção de serotonina, consequentemente eu vou melhorar a produção de melatonina. Agora, existem poréns aqui, né? Existem nutrientes que nós vamos comentar agora para a construção da melatonina, para que o teu paciente possa produzir a melatonina de forma adequada. Como que a gente constrói melatonina? A gente constrói através de um aminoácido chamado triptofano. Então você pode pesquisar depois aí alimentos ricos em triptofano, por exemplo. Esse triptofano a gente pode prescrever? Sim, a gente prescreve também, tá? A gente pode prescrever para dar um aporte desse aminoácido importante aí. E esse aminoácido, gente, ele não é só importante para a produção da serotonina, ele também é usado para produzir outras coisas dentro do organismo, tá? Então, o que pode acontecer? Se você tiver baixa concentração deste aminoácido, você pode também reduzir a produção da serotonina, por exemplo, porque ele pode estar sendo usado para construir a vitamina B3. E a vitamina B3, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela dá origem ao NAD. Lembram do NAD? Do ciclo de Krebs? Que carreava os hidrogênios da nossa glicose para a produção de energia? Então, NAD é fundamental no corpo. Então, se o teu organismo tiver uma baixa aí de triptofano, ele vai começar a priorizar a construção da vitamina B3. E aí vai começar a cair a concentração da serotonina. Por isso que a B3 entrou aqui como importante. Pensa que nessa flechinha, nós não estamos falando só das enzimas e dos seus cofatores, né? Porque cada substância aqui vai surgir através do funcionamento enzimático, né? Então, eu não estou mostrando aqui que essas substâncias necessariamente são cofatores da enzima. Não! Claro que a vitamina B6, por exemplo, é cofator enzimático, o magnésio é cofator enzimático, mas aqui a gente só desenhou aquilo que é importante naquele processo, às vezes de forma indireta, como é o caso da vitamina B3. Se ela estiver em falta, eu vou começar a desviar aqui o triptofano, né, para a produção da B3. Então, eu vou diminuir essa construção da serotonina, tá bom? Então,
eu estou falando aqui de uma forma geral, os nutrientes que são importantes para que isso aqui, para que essa síntese aconteça de forma ótima. Então, a gente tem a B3, que eu já comentei, a gente tem o ferro. Então, olha aí, pessoas que têm ferritina muito baixa, principalmente mulheres, né, que perdem sangue todo mês, muitas vezes problema na microbiota. Então, a gente tem que entender que o ferro vai ser importante aqui também, além de tireoide que usa ferro, né? Quando a gente fala de ferro, todo mundo só pensa em anemia. Não, gente, o ferro tem muitas funções importantes aí dentro do organismo. Vitamina B9, que é o famoso ácido fólico, e que no cérebro ela precisa ser metilada para que ela possa ser aproveitada nessas questões neuronais. Então não é o ácido fólico, é o metilfolato. Por isso que aqui, ó, nós temos novamente, eu poderia puxar aqui, né, o ciclo da metilação é importante estar acontecendo de forma correta, tanto para B9 quanto para B12, né? Então a metilação, eu preciso de radicais metil. Por isso que está o SAMe aqui, que é um doador de radicais metil. SAMe é S-adenosilmetionina. Também podemos prescrever, também é um bioativo, tá? Que é importante para doar radicais metila para a gente fazer a melatonina. Então, o que acontece? Todo o processo de metilação do ácido fólico, da B12, as enzimas de metilação funcionando bem, vai ser importante para a nossa produção de melatonina, vai ser importante para a nossa produção de neurotransmissores. E aí, se a gente quiser puxar aqui, como que eu faço para avaliar se a minha metilação, por exemplo, está acontecendo de forma ideal? Você pode avaliar homocisteína. Homocisteína, que é um marcador para nós avaliarmos a metilação de forma indireta. E quem me acompanha já sabe que eu já fiz aula falando só de homocisteína, que ela é um lixo metabólico, né, derivado do metabolismo de alguns aminoácidos, e que a gente precisa retirar essa homocisteína de circulação, transformando novamente ela em metionina ou transformando em cisteína. E o nosso corpo, para transformar em metionina, ele precisa desse ciclo, né, da metilação funcionando bem, que contém metilfolato, né, contém metilcobalamina, a participação da vitamina B6 aqui também, né? A vitamina B6 é importantíssima em todas as... Se vocês olharem aqui, tá aqui, ó, né? Por que que tá esse P5P aqui do ladinho da B6, gente? Porque é a forma ativa da B6 que o cérebro usa nessas sínteses de neurotransmissores. Então, é a 5-fosfato-piridoxal. Qual é a forma normal, convencional, né, da vitamina B6? Piridoxina. E aí ela passa por um processo enzimático dentro do nosso organismo e é transformada em 5-fosfato-piridoxal, tá? E aí, se eu tiver algum problema também nessa transformação, eu não consigo a forma ativa, que vai ser importante para essas sínteses de neurotransmissores. Então, por isso a gente também pode pensar em prescrever, ao invés de prescrever piridoxina para o nosso paciente que tem uma insônia, que tem já um comprometimento na síntese de neurotransmissores, a gente prescrever o 5-fosfato-piridoxal, tá bom? Que é a forma já pronta, forma já transformada para o cérebro utilizar. Então, olha quanto nutriente nós já falamos. Ferro, B3, B9, B12, SAMe, B6, tá? B6 está aqui também. Quem mais que a gente não falou ainda? O ferro aqui de novo. Não falamos ainda da vitamina C, que também está importante aqui, ó, em vários processos. E do zinco, que também é bastante importante como cofator enzimático. Se a gente fosse falar de cada um desses nutrientes e a sua função aqui, nós teríamos que fazer uma aula específica ou pelo menos um adendo específico para cada nutriente. Mas o que eu queria era te mostrar os nutrientes importantes para o teu paciente ter uma produção correta de serotonina e de melatonina. Então, muitas vezes ele está com desequilíbrios nutricionais e metabólicos aqui e por conta disso não está conseguindo construir a matéria-prima melatonina, que é importantíssima, inclusive na fase 1 ali do nosso ciclo não REM, tá? Então, é importantíssimo a gente olhar o todo, tá? Pode prescrever melatonina, vai ajudar. Vocês viram que ela diminui conforme a idade. É um ativo que a gente pode prescrever, né? Que é de venda livre, aí 0,21 miligramas. A gente pode aprender a encontrar a dose aí para os nossos pacientes. Cada caso é um caso, cada perfil é um.
Sim, mas vamos olhar o todo, tá? E quando a gente melhora a síntese de melatonina, consequentemente também existe uma melhora na síntese de serotonina. Esses nutrientes que eu mostrei aqui também são importantes para a síntese de outros neurotransmissores, como a dopamina, como a noradrenalina, que têm funções importantíssimas aí no cérebro. Tá bom? E são importantes, inclusive, para evitar depressão. E eu faço várias aulas já explicando sobre isso, né, gente? Tem aula aqui no canal já com essa terapia complementar aí, pensando na bioquímica. Então, ponto número 1 para ajudar nos pacientes de insônia é otimização da melatonina, tanto da sua síntese, né, ou análise aí mais minuciosa de cada caso para ver se é necessário a reposição dela. Tá? E a gente tem mais coisas quando a gente pensa em falar da questão do sono, né? A gente tem que lembrar do GABA, que é o principal neurotransmissor relaxante, que vai diminuir a sinapse, porque quando a gente vai entrar no sono, a gente precisa desacelerar. Então ele é considerado um neurotransmissor inibitório, né? Então o GABA é o principal neurotransmissor inibitório que nós temos aí para ajudar tanto a controlar a ansiedade, a manter o funcionamento adequado do cérebro. Imagina que se o teu cérebro ficar hiperativo ou com muitas sinapses o tempo todo, dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, glutamato, que são os estimulantes, nós temos muito mais estimulantes, né, da sinapse do que os inibitórios. Então quem que vai fazer o controle aí para que eu não entre em colapso? Inclusive, vocês sabem que o extremo aí de um foco onde não existe um controle, onde existe excesso de sinapse, chama-se convulsão, né? O cérebro entra em convulsão. Se tiver um foco aí onde não tem esse controle, essa desaceleração, a gente vai entrar em curto-circuito, que é a famosa convulsão. Então, olha a importância, né, do GABA também para induzir sono. Então eu preciso ter níveis otimizados de GABA, e o GABA é outro neurotransmissor que também precisa de nutrientes para otimizar a sua síntese, né? E a gente tem outras substâncias que são inibitórias também, a glicina e a taurina. Vou colocar aqui uma figura para vocês. Olha só, aqui a gente está vendo um terminal aqui, né? Glicina-GABA, um neurônio aqui liberador de GABA, liberador de glicina. E aqui está o seu neurônio pós-sináptico com os receptores de glicina e com os receptores de GABA, tá? Então aqui mostrando, né, que essas substâncias promovem a entrada de cloro, principalmente para hiperpolarização. Lembram da fisiologia? O que acontece quando entra cloro, né, dentro de um neurônio ou dentro de uma célula muscular? Você tem a diminuição do limiar excitatório. Ai, professor, agora não lembro, nem fisiologia me pegou. Gente, era coisa que a gente foi torturada, hein? Caía em prova. Como que acontece uma sinapse? Precisa entrada de sódio, deixar a membrana positiva, porque a nossa célula em repouso ela é negativa, certo? Recordar a fisiologia é importante. Então ela é negativa, o potencial elétrico dela é negativo ali. Quando você coloca sódio, você muda, você diminui esse potencial, né? E vai para o positivo. Então, sei lá, sai do menos 70 e vai para o mais 20. E quando acontece isso, abre canais de cálcio voltagem dependente, ou seja, depende dessa mudança de voltagem, e aí entra cálcio e aí faz a sinapse, que é o cálcio que faz a migração da vesícula. Estão vendo aqui as vesículazinhas que armazenam neurotransmissores? Então, o cálcio faz a migração de vesícula e a liberação de neurotransmissor. Então, eu continuo um processo aí sináptico, né? Isso, vamos entender que a gente está falando de neurônios excitatórios aí, de serotonina, né? Noradrenalina. Então, é assim que acontece. Se eu quero evitar uma sinapse, se eu não quero que aquele neurônio coloque os seus neurotransmissores na fenda, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a negatividade da célula. E quem faz isso? O cloro. E aí a célula fica menos propícia a fazer sinapse. Então a gente precisa desacelerar as nossas sinapses. Eu preciso diminuir as sinapses quando eu vou dormir, tá? Resumindo, é isso. Então por isso eu preciso ter níveis adequados de GABA,
eu preciso ter glicina, eu preciso ter outro bioativo que também faz essa inibição, é a taurina. Então é isso que eu preciso na hora que eu vou repousar. Eu não preciso de adrenalina dominando, de serotonina em alta nesse momento que eu quero dormir. Então eu preciso de substâncias de neurotransmissor, que é o GABA, e de outros ativos como a glicina, como a taurina, para reduzir. O que a gente pode observar que eu desenhei aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu falo da síntese da taurina. Mas aqui, ó, eu coloquei um receptor, né, de glicina. Olha só, aqui encaixa a glicina. Esse daqui é uma membrana do receptor de NMDA, que é um receptor excitatório, né? NMDA, ele vai promover o glutamato. O que é o receptor de NMDA? O receptor do glutamato, tá? E aí, se o glutamato liga aqui, o que ele faz? Ele promove a entrada do cálcio, e o cálcio é o quê? Excitatório. Preste atenção agora. Um dos principais problemas para o surgimento do Alzheimer é o excesso do funcionamento do glutamato. Então, o excesso do estímulo do receptor NMDA durante aí muitos anos da nossa vida, a gente chama isso de excitotoxicidade, quando eu tenho um excesso de estímulo de um receptor que é excitatório, que é estimulante. Então, aqui no receptor do glutamato, a gente tem um sítio aqui, ó, para a glicina. E quando a glicina liga aqui, ela vai contribuir para a modulação desse receptor, tá? Então, ela é um modulador para diminuir a excitotoxicidade. Além disso, o que eu quero mostrar muito nessa figura aqui para vocês é o papel do magnésio. O magnésio, ele simplesmente impede a passagem do cálcio. Então, mesmo que você tenha ali a ligação do glutamato acontecendo, o cálcio não consegue entrar aqui porque eu tenho a presença do magnésio. Então, olha a importância do magnésio para ajudar na hora de indução de sono, de diminuir excitotoxicidade, excitabilidade neuronal. E aí, essa figurinha traz para vocês duas coisas bem legais. A importância do magnésio e a importância da glicina. E na hora que eu vou prescrever, por exemplo, um magnésio, eu sempre falo para vocês prescreverem um magnésio que ele está ligado em um aminoácido. Quando o magnésio está ligado em um aminoácido, como que a gente chama isso? Magnésio quelato. Então, se você prescreve lá magnésio quelato, a farmácia de manipulação vai entender que você quer uma molécula de magnésio ligada a um aminoácido. E pode ser qualquer aminoácido. Pode ser uma glicina, pode ser uma taurina, pode ser o que eles tiverem lá. Agora, se você especifica, você coloca lá magnésio glicina ou, né, magnésio treonato, dimalato, você está especificando qual é o tipo de carreador ali que você deseja. Então, no caso da insônia, pode ser interessante colocar um magnésio glicina para o paciente, tá bom? Olha que interessante, né? Falando ainda do receptor de glicina, vamos para a figurinha aqui, ó, né? Efeito inibitório da glicina sobre o seu receptor no sistema nervoso. E olha só, preste atenção agora. A glicina também tem um efeito inibitório sobre o sistema imune na região de cérebro. E qual que é um dos grandes problemas que fazem com que a gente tenha neurotoxicidade, que eu já falei em outros vídeos, em marcadores inflamatórios, excesso de inflamação e excesso de estresse oxidativo dentro do cérebro. E se você tiver uma inflamação lá no teu intestino, uma disbiose lá no teu intestino, você vai liberar marcadores inflamatórios que atravessam barreira hematoencefálica, sim, TNF-alfa, interleucina 6, e que vão provocar neurotoxicidade. Então, essa inibição do sistema imune, inibitório sobre o sistema imune, é muito importante também para o bom funcionamento cerebral. Então, a glicina faz, primeiro, o estímulo do seu receptor, que nós acabamos de ver aqui, né? Na figura, na verdade. Então, a glicina estimula o seu receptor, entra cloro e eu tenho a hiperpolarização. Ou seja, é mais difícil de despolarizar, ele está mais negativo, né? Aquele neurônio é mais difícil de ele fazer uma sinapse. Então, estimula a hiperpolarização, ou seja, inibição do disparo, inibição da sinapse. E também a glicina bloqueia a abertura dos canais de cálcio operados por voltagem e que são aqueles canais que fazem, olha lá o cálcio,
a produção de marcadores como TNF-alfa, óxido nítrico, radicais livres dentro do cérebro. Então, ela consegue bloquear a abertura dos canais de cálcio operados por voltagem, que é aquilo que eu falei, né? Mudou a polaridade do neurônio, cálcio entra. E aí você tem um fator aqui indireto anti-inflamatório da glicina. Olha que interessante, né? Esse ativo. Então, ao mesmo tempo que você está modulando receptores NMDA, que você está hiperpolarizando, deixando o neurônio mais propício, né? Para ficar anti-excitado, né? Ou ficar deprimido ali, paradinho, vamos colocar assim, né? Diminuindo sinapse, que é o que interessa no fim para que você tenha o sono reparador, para que você consiga dormir, você ainda tem esse fator anti-inflamatório da glicina. E para terminar aqui, ó, vou falar da taurina que eu citei. Então a taurina aqui ativa a GABA, inibe dopamina e noradrenalina. E a taurina ela é construída a partir de cisteína, metionina e serina, que são aminoácidos, vão construir a cistina, vai virar ácido cisteico e vai dar origem aqui à taurina. Então, o que a taurina faz? Ativa a formação de GABA, junto com a vitamina B6 e a alfa-descarboxilação do ácido glutâmico aqui, tá? E dificulta a transmissão das catecolaminas e da acetilcolina. Catecolamina aqui, ó, noradrenalina, dopamina, que é o que está escrito aqui. Então, ela ativa o que tranquiliza, que é o GABA, e ela inibe o que excita, que é a acetilcolina, a dopamina e a noradrenalina, tá bom? Então, olha, se você prestar atenção nessa aula, você vai ver quantas coisas eu falei de nutrientes que são importantes para funcionamento adequado, tanto para a síntese da melatonina e da serotonina, que são precursores, quanto para ativação, né? Estilo de vida, ter o escuro aí para você conseguir fazer a transformação da serotonina para melatonina. Falei da importância do magnésio, falei da importância aí da glicina, da taurina. Então tem muita coisa que, se você prestou atenção aqui, você já consegue tanto avaliar melhor o teu paciente, quanto prescrever melhor para ele, tá bom? Te espero no próximo vídeo.